Fala aí galera, beleza? Tô aqui para falar um pouquinho desse jogo do CSA agora contra o Coritiba fora de casa. Foi um empate que, na minha opinião, foi muito bem-vindo. Fora de casa, a gente não tem conseguido muito pressionar os adversários. E também dentro de casa, o Coritiba tem conseguido ser uma ótima equipe, né? Tem um ótimo aproveitamento, é o segundo melhor dentro de casa. E eu acho que o empate lá foi muito bom pra gente. Principalmente também porque com esse empate a gente garante a nossa permanência no G4 por mais uma rodada pelo menos. E aí na próxima partida a gente vai pensando aí também nos resultados, né? De acordo com o que for acontecendo nessa rodada. Falando um pouco da classificação, o CSA se mantém agora no G4 por causa do número de vitórias. Se a gente for olhar agora a classificação da Série B, o CSA abriu a rodada e com esse empate foi a 51 pontos. 3 a mais do que o Vila Nova, que é o único adversário que pode empatar em pontos com a gente. E aí ele empata se vencer o jogo dele, só que no número de vitórias a gente tem o critério de desempate a nosso favor. Então a gente se mantém no G4 pelo menos até o final dessa rodada. A classificação geral, todas as notícias você encontra lá no aplicativo do CSA. Baixa ele no seu celular, acompanha o pessoal lá nas redes sociais, eles fazem um trabalho ótimo aí cobrindo o CSA, falando sobre notícias. E também dando todas as estatísticas da nossa equipe aí lá no aplicativo deles. Acompanha aí eles, vale a pena. Agora vamos falar da partida, né? O jogo começou, o gramado estava em uma situação deplorável. A bola não rolava, não tinha muitas condições de a gente ter um jogo bonito lá naquele campo, né? Era difícil de falar da organização de qualquer uma das duas equipes. Tanto é que logo no começo do jogo saíram 2 gols e os dois foram de bola longa, né? Os dois times estavam lançando muita bola porque não dava para tocar bem. Apesar disso, o primeiro tempo se resumiu em um CSA que tentou tocar demais a bola, passezinhos muito curtos, e acabou que a gente entregou demais a bola para o time adversário. As condições do gramado também não ajudavam muito, mas o time tinha que aprender a jogar daquele jeito, né? Tanto é que no segundo tempo a gente melhorou um pouquinho, mas o nosso primeiro tempo foi muito fraco. O time não conseguiu jogar ali com o campo todo molhado e ficava tentando tocar a bola, o time deles roubava com muita facilidade. Eles começaram a gostar do jogo depois que fizeram um gol, né? Teve aquele abafa, tudo, só que o jogo não tinha uma organização tática. Não é que eles conseguiram engolir a gente ali no esquema tático, eles conseguiam ganhar na vontade, na disputa, na briga de bola, eles ganhavam, sempre nas divididas a bola ficava com eles. O time deles conseguiu pressionar bastante a gente nesse jeito, né? Conseguindo lançar a bola, abrir bem o jogo e lançando a bola dentro da área. O Frigeri salvou a gente em diversas oportunidades. E aí também tem as situações individuais que eu tenho que citar aqui, porque quando a gente mudou isso com a alteração logo no primeiro tempo, a gente conseguiu mudar esse ritmo do jogo, né? Que estava totalmente favorável para o Coritiba. Do jeito que a nossa zaga estava postada, a gente tinha o Rafinha aqui na esquerda e o Matheus aqui como zagueiro pelo lado esquerdo. O Leandro aqui e o Celcinho fechando a nossa marcação. Mas o que é que estava acontecendo? Os lançamentos da equipe do Coritiba estavam muito bem direcionados. Para onde? Para esse setor aqui, o nosso lado esquerdo da zaga. Porque quando o jogador do Coritiba pegava a bola nesse setor, ele levantava a cabeça e fazia o lançamento nessa direção. Sempre que acontecia esse lançamento, um dos nossos 2 jogadores aqui do lado esquerdo saía para tentar tirar essa bola. Só que ele não ia muito bem, né? Ou o Matheus ou o Rafinha, nenhum dos dois estava conseguindo cortar os lançamentos para frente. Foi aí que aconteceu a primeira mudança do Marcelo Cabo. O Hugo Cabral foi sacrificado, ele até recebeu algumas bolas, teve chance de criar algumas jogadas ali, só que o time estava muito recuado, não tinha muitas condições dele criar uma boa jogada. O que aconteceu? Quando a gente mudou o nosso esquema defensivo, o Xandão entrou lá no meio da área, no miolo de zaga, e o Matheus Lopes foi fazer a lateral esquerda. O Rafinha então passou a ser a ponta esquerda no lugar do Hugo Cabral. O nosso esquema sempre foi esse, né? Desde que o Marcelo Cabo chegou aqui. Só que o Rafinha, que fazia essa posição aqui na lateral esquerda, foi fazer a posição do Hugo Cabral. E o Hugo Cabral era um cara que era muito incisivo, ele jogava muito mais pra frente do que o Rafinha. O Rafinha, como é lateral, ele jogou aqui mais alinhado com o Daniel Costa, um pouco mais recuado, puxando mais a jogada pelo lado de cá, o lado esquerdo. O principal foi a mudança nesse setor aqui. O Coritiba chegou muito em cima da gente, inclusive
O lance do gol deles foi numa jogada desse jeito, um lançamento em que o Matheus saiu errado, não alcançou a bola e ela sobrou dentro da área. Mas em outras jogadas, o time do Coritiba chegava na gente desse jeito. Era um lançamento de várias posições, vindo de todos os lados aqui, e um dos nossos jogadores saía em direção à bola, errava no tempo de bola e não conseguia ganhar, então a gente perdeu demais nesse sentido. Com a mudança, o Marcelo Cabo conseguiu acertar esse erro da equipe, né? O Xandão, quando entrou, chegou com uma pegada diferente lá no miolo de zaga, não saía tanto para dar o bote, o Matheus estava errando um bocado nesse sentido, e o Matheus foi para o lado esquerdo, em que o Rafinha tem mostrado que ele não consegue suprir bem aquele setor na marcação, né? No ataque ele é um pouco melhor, mas na marcação realmente ele está muito abaixo, está devendo demais. Então a gente conseguiu melhorar nesse sentido aí no primeiro tempo. Algo que eu vi também antes do intervalo é que o CSA tocava muito a bola, já tinha falado isso, só que eu acho que uma coisa que o CSA precisava era alongar um pouquinho mais os passes, né? Espaçar um pouco mais o time para poder lançar mais a bola, não dar aqueles passes rasteiros próximos que estava prejudicando demais a gente, né? A bola realmente parava nas poças de água. E foi algo que aconteceu aí no segundo tempo. O Rubens entrou no lugar do Rafinha, virou a referência e a gente ficou com o Daniel e o Walter jogando como meias, né? Tentando criar alguma jogada. Não deu muito certo porque o time não conseguiu pressionar o Coritiba. O time ficou muito pesado. São três caras que não ajudam tanto na hora defensiva, né? Na marcação. Mas apesar disso, o time realmente se espaçou um pouco mais e conseguiu jogar um pouco mais no segundo tempo. Voltou melhor, voltou mais ligado no jogo, mais bem posicionado e não estava errando tantos passes assim como no primeiro tempo. E a gente foi seguindo até o momento em que a gente teve aquele apagão de novo. Eu acho que o Walter e o Daniel Costa também cansaram. Aí o Didira teve que voltar no sacrifício lá para fechar junto com o Dawan e com o Yuri. Só que também foi um jogo muito truncado, muito fechado. O juiz estava parando demais as jogadas em vários momentos. Alguns lances que não precisava parar para marcar falta, ele parava o jogo. O jogo ficou muito amarrado ali também. E aí o Coritiba começou a pressionar em determinado momento e começou também a causar perigo para cima do nosso goleiro. O nome do Frigério, eu tinha escutado demais no primeiro tempo, ele estava fazendo muitas defesas, salvando a gente realmente no primeiro tempo. Quando a gente fez a alteração ali que colocou o Xandão na zaga e abriu o Matheus para fazer a lateral, a gente não sofreu mais tantos ataques, né? Eu realmente não lembro de ter falado o nome do Frigério entre o primeiro e o segundo tempo, ali depois da alteração do Xandão, não lembro de ter falado assim, ei, Frigério! Mas aí chegou um tempo no segundo tempo, né, que ele começou a ter que intervir muito mais do que estava intervindo antes. Começou a fazer defesa salvadora novamente. A gente não perdeu esse jogo por causa dele, né? E aí passou mais ou menos do meio do segundo tempo até o final dessa maneira. O Coritiba pressionando, jogando em cima, amassando a gente de um jeito que a gente não consegue fazer com o adversário retraído, né? O Coritiba amassou, teve chances, finalizou e não conseguiu fazer o gol. Não é o caso da gente. Quando a gente tem a oportunidade de pressionar, a gente não consegue. A gente fica só circulando a bola e não consegue definir as jogadas. As alterações também do Coritiba surtiram muito efeito, né? Os caras começaram a jogar bem melhor, estavam bem no jogo, conseguiram pressionar a gente, só que não conseguiram fazer o gol. Tanto como a gente, né? No finalzinho ali do segundo tempo, né? A partir dos 35, a gente começou a segurar bem a bola lá na frente, criou algumas boas oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Mas o Coritiba no segundo tempo pressionou muito mais do meio para o final e a gente passou muito mal, a gente não perdeu esse jogo por pouco, né? O Frigério salvou, como eu já tinha falado antes. E agora, para terminar, vamos falar de lances pontuais, momentos pontuais da equipe que eu tive que ressaltar também, percebi isso no jogo. O Walter me parece um cara que tá com pressa de finalizar, tá com pressa de fazer um gol. 2 lances no segundo tempo, ele teve a oportunidade de criar uma boa jogada, só que ele decidiu bater pro gol, de longe, muito longe, na intermediária ele bateu mal nas duas, poderia segurar um pouco mais a bola, dar um passe, criar uma jogada melhor. Teve a chance, mas ele resolveu chutar. E no primeiro tempo também teve uma bola que ele estava totalmente sem ângulo, sem jeito para bater pro gol e tentou bater de todo jeito e isolou a bola. Então me pareceu que ele está com muita pressa de finalizar, de fazer um gol. Apesar disso, a gente viu que ele durante o jogo
mostrou qualidade. Ele pode ser um ótimo jogador, o problema dele realmente é o peso. Ele dava vários dribles, dava um traçozinho seco no cara, dava alguns passes, recebia a bola na fogueira, devolvia para um cara em boas condições, mas o problema dele realmente é o peso. Ele não aguenta jogar em alto nível durante o jogo inteiro. Durante a maior parte do tempo ele não consegue estar correndo atrás dos caras, estar correndo para se posicionar melhor. Outra coisa foi na bola parada. Eu acho que o time inventou demais. Teve um lance no primeiro tempo que a bola era para o Daniel e acabou que ele deixou o Xandão bater a falta. O Xandão bateu uma porcaria. No segundo tempo o Daniel teve outra oportunidade na bola parada e ele deixou para o Celcinho, que também foi uma porcaria. Então eu acho que assim, o CSA está querendo inventar nesses jogos, nesses últimos jogos, não só na formação, no esquema e nas alterações, né? O CSA está querendo inventar demais também nas jogadas, e nos lances mesmo dentro de jogo. Eu acho que a gente está querendo fazer algo muito enfeitado e acaba esquecendo de fazer o feijão com arroz. É o que a gente pode fazer de melhor, melhorar um bocado aí e voltar a conseguir as vitórias. Apesar disso, o que eu falei, esse jogo não foi de todo ruim. Foi um bom resultado, um empate contra o Coritiba. Lá não é um resultado ruim e a gente segue lá na frente, seguimos muito bem a tabela, se mantemos no G4 pelo menos por mais uma rodada e a partir da próxima a gente pensa no que a gente precisa fazer para se manter lá em cima até o final, beleza? Galera, muito obrigado aí por ter acompanhado esse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas hoje eu prestei uma atenção maior aí na partida. Anotei muito mais lances, momentos do jogo também que eu achei importante falar aqui um pouquinho. Obrigado por estar acompanhando aqui o programa. Um abraço e saudações azulinas. Até o próximo jogo. Valeu!